Olá, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso Gaia no modelo diferente, né? A gente está se adaptando, então que bom que temos a internet para a gente conseguir concluir nosso encontro, né, de maneira online. Mas em breve a gente vai voltar para o presencial, por favor, porque eu prefiro mil vezes encontrar vocês aqui pertinho, cheirar e conversar com todo mundo, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto tão importante quanto todos os outros que nós temos no Gaia, né? Que são os direitos da gestante e do bebê. Muitas vezes nós nos preocupamos com várias coisas, a gente até faz o plano de parto, mas não entende a importância dele no nosso realmente planejamento, né? Durante a nossa gestação, no parto, e o que isso vai influenciar no pós-parto. Então, nós vamos hoje conversar sobre algumas leis, inclusive, que nós temos, que asseguram os direitos da gestante e do bebê, tá? Para a gente ter mais noção mesmo de quando quem ainda não montou o plano de parto, que eu sei que tem alguns aqui que começaram agora, ainda estão no comecinho da gestação, então tem tempo para estudar bastante. Então, já pega todas as dicas, pega as leis, se orienta bem para conseguir montar um plano de parto que realmente vai te deixar seguro para o seu parto e pós-parto, tá? Então, essas leis que nós temos, todos esses direitos que nós falamos, eles garantem desde a gestação, então, para você ter uma gestação tranquila, para você ter um pré-natal completo e de qualidade, né? Em questão de quem ainda é CLT, por exemplo. Então, tem as questões das atividades que têm que ser adaptadas para você continuar, você tem direito a permanecer no seu emprego. Então, muitas mulheres têm até medo, né, quando engravidam. Ah, eu vou ser mandada embora, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer agora? Já começa a pensar um monte de coisa. Mas calma, a gente tem leis também. Eu não vou entrar a fundo nas leis do CLT, tá? Porque eu não sou, né, a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas nós temos, inclusive, um podcast, que depois eu posso pegar para vocês e colocar no grupo, qual que é o episódio, com uma advogada trabalhista, onde a gente falou exatamente sobre isso, né? As mulheres que são CLT, o medo que elas têm quando elas engravidam, de quando elas vão voltar ao trabalho, como é que vai ser. Então, depois eu vou deixar para vocês lá no grupo o link para vocês assistirem, assim, de verdade, assistam, porque ele foi bem esclarecedor para quem é CLT, tá? Para quem tem esse medo. Então, voltando, nós nos preparamos durante a gestação para ter já todas essas questões trabalhistas bem alinhadinhas, né, bem seguradas, para a gente ter essa estabilidade no emprego. E aí a gente também vai se preparar para o parto. Então, nós sempre falamos do parto humanizado. Aqui no GAI, agora, aqui no Instituto, nós não estamos mais utilizando, inclusive, o termo parto humanizado. Nós estamos adotando o termo parto empático. Qual que é a diferença desses dois, Joyce? O parto humanizado, nós percebemos, e também é uma visão de uma parteira, da Nauli, quem não conhece também pode procurar, ela que trouxe para a gente nos últimos estudos que nós tivemos com ela, em que ela fala que o humanizado, ele ficou, é uma palavra que está meio banalizada, na verdade. Então, todos os atendimentos, todos os segmentos falam que tem atendimento humanizado, mas não é humanizado. Então, é só para falar lá, para chamar atenção, porque a gente está querendo mais humanização no atendimento. E por que a gente mudou para o empático? Qual que é a diferença? O atendimento empático é aquele onde a preferência daquele casal, daquela gestante, daquele bebê vai ser atendida da maneira que é correta para ela, que nem sempre vai ser a mesma maneira correta para outra pessoa. Então, ao invés de humanizar, nós vamos fazer um atendimento, nós vamos planejar um parto que seja empático, com as suas questões, com as suas sugestões, com as suas necessidades, tá? Então, nosso planejamento, as nossas leis são para assegurar esse parto empático também. Nós vamos ter, então, no parto, o acompanhamento, né, da doula, que eu vou falar para vocês aqui de quando que é a lei, que, por incrível que pareça, é bem recente, e a lei do acompanhante, que também é recente, se a gente for olhar a data, ela é de 2005, então, como é que eram esses partos, como é que a mulher se planejava para ter um parto, como é que era possível um parto humanizado, se em 2005 que foi, né, que saiu uma lei onde garantia que o acompanhante estivesse perto. Então, assim, são coisas que a gente realmente, quando a gente pega para estudar e a gente vai tendo uma noção maior do que isso influencia no parto, a gente vai entendendo aquelas histórias que a gente escuta lá de trás, que não teve acompanhante, que não foi permitido entrar, né, que, meu parto foi terrível porque eu fiquei sozinha. Então, a gente vai ver realmente, até 2005 não era garantido por lei, então, alguns hospitais permitiam, alguns não. Inclusive, na nossa cidade, a gente tem relatos de partos que não puderam ter o acompanhante junto. Tirando só aquele momento de pandemia, onde realmente teve alguns partos que não puderam ter acompanhamento, inclusive da doula, né, naquele período, porque era um período crítico, então, durante a pandemia, houve esse trave de novo, assim. Mas depois da pandemia, tudo voltou ao normal, tudo teve que voltar ao normal, e se ainda acontece, a gente tem a lei que nos garante, então por isso que a gente sempre fala, saiba quais são, principalmente as leis do acompanhante e da doula, porque se a gente chegar lá, claro que não vai ser a gestante que vai olhar isso na hora, mas o acompanhante, para ele falar ali na frente que ele sabe que é seguro por lei e qual que é a lei que ele tem, tá? Que a gente já teve que utilizar essa fala de que está garantido por lei, tá? Então, quando a gente fala em lei, todo mundo vai respeitar.
mas a gente precisa conhecer as leis também. E também para a gente conseguir ter esse ambiente acolhedor e favorável para que o parto aconteça. Então, vamos lá, eu vou ter lá na maternidade X, né, independente de qual a gente for, fala que tem um parto humanizado. Aí a gente entra, o ambiente acolhedor e favorável, quem esteve nos outros GAIAs mais antigos, né, isso a gente vai abordar depois novamente com quem chegou agora, mas ter um ambiente acolhedor e uma ambiência que não é favorável, não vai te ajudar. Então, não adianta nada a gente chegar numa maternidade e vamos colocar lá na Cândido agora, reformou tudo, tá tudo muito lindo. Quem foi na visita agora viu, tem luzes, tem tudo muito lindo. Mas se a gente tiver esse ambiente e a gente não tiver noção do que é a ambiência, do que a gente precisa ter realmente para que esse parto aconteça, não vai adiantar nada ter esse tanto de coisas, né, físicas ali para ajudar. Então, o que é a ambiência? Por que vocês têm que estar de olho? Pode se classificar, inclusive, em alguns casos, como violência obstétrica, né? O desrespeito, por exemplo. A gestante está com dor, está falando que está ali, né, evoluindo, está com dor. Vamos colocar aqui um caso de quem não tenha dor. Então, está falando que está com dor, e a equipe vai falar o quê? Ah, não, é assim mesmo, fica aí na água um pouquinho, é só esperar um pouquinho que vai evoluir, né? O parto é assim mesmo, o parto dói. Enfim, tudo isso. Isso é desrespeitoso e é classificado, inclusive, como uma violência obstétrica. Porque se você não souber, tudo bem, o que ela falou, você vai voltar para dentro do seu quarto, né, da sala de parto, e vai ficar ali e ninguém vai vir te avaliar. Tem dor no parto? Tem, mas não pode ter o sofrimento. Então, isso da pessoa te falar algo que te deixe desconfortável, já vai te deixar totalmente fora do que você tinha que estar, que era focada no seu trabalho de parto. Vai deixar você nervosa, estressada, vai deixar o acompanhante estressado e com medo. Então, aí a gente volta na importância de ter a doula com você, porque a doula vai fazer toda essa a gente até brinca aqui que a gente faz uma bolha, né? Então, enquanto o acompanhante vai lá resolver, a doula tá ali fazendo aquela bolha, né? Para que ela não sinta e não saia realmente dessa ambiência favorável, porque não é só o ambiente. E no pós-parto, quando a gente entende das leis, nós entramos aí, para quem é CLT, né? Voltando, a licença maternidade e a amamentação. Por que eu coloquei esses dois? Ainda é pouco, né? A licença maternidade, se eu não me engano, são 4 meses, né? Mas se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas são 4 meses, e aí vem de novo aquele medo. Quando eu voltar, vai passar os 4 meses, vão me mandar embora. Então, a gente tem que saber quais são os nossos direitos, o que a gente pode fazer. Se tem mais algum, por exemplo, se eu posso, em algumas empresas, se eu posso pedir as minhas férias após a licença maternidade, para ficar um pouco mais em casa com o meu bebê, ou se a empresa tem algum tipo de benefício para quem está, né, no puerpério, para quem acabou de ter bebê. A amamentação, inclusive, é uma coisa que eu descobri depois, que você tem direito a algumas pausas no seu horário de trabalho, né, na sua carga horária, para amamentar o seu bebê. É pouco, acho que são 30 minutos, 2 vezes. Depois isso tudo vai estar no podcast, tá? Então, vou lembrar vocês de novo para assistir, para pegar todas as informações corretas. Mas a gente tem essa pausa que, se a gente não souber que tem, não é a empresa que vai falar para você, olha, você vai voltar a trabalhar agora, mas você está amamentando, então você tem direito a sair 2 vezes aqui para você poder amamentar, ou você sair mais cedo. Eles não vão falar. Então, a gente tem que saber qual é o nosso direito para a gente poder ir atrás. A gente entra em direito, a gente acaba tendo que falar de política um pouco, né? Então, o quanto é importante a gente estar por dentro do que é posto para a gente, né? O que é colocado como algo bom para a gente poder brigar por aquilo depois. Então, tem sim que estudar as leis, eu vou colocar aqui algumas leis para a gente falar, para a gente conseguir ir atrás e saber que a gente está seguro, né, com essas leis que tem aí para segurar a gente. Algumas das leis, depois eu posso mandar para vocês os números delas, que eu coloquei, é a Lei 11.108 de 2005. Pela data, vocês já vão saber qual que é, que eu comentei dela, que é a Lei do Acompanhante. Então, ela é super recente, né? Em 2005 só foi permitido, por lei, que todas as mulheres em trabalho de parto, seja SUS, seja plano, seja particular, tenham direito do acompanhante entrar. E o acompanhante, que é uma coisa que vocês têm que ficar também de olho, o acompanhante ele é permitido do início, na hora que ela entra na maternidade, até a hora que ela vai para a sala de parto, para o quarto, desculpa, na hora que ela vai para a enfermaria, enfim. E ele não é visto como visita, tá? O acompanhante, ele é acompanhante, ele não é visita. Então, ele vai ficar o tempo que ele precisar. Se ele precisa sair para buscar alguma coisa, para comprar alguma coisa para a mãe ou para o bebê, ele tem acesso, livre acesso, tá? Então, ele é acompanhante. E aí, no caso, a gente sempre fala, se precisa ir em casa, tomar um banho, buscar alguma coisa que faltou, busca como é que fala, almofada de amamentação, que a gente esqueceu de trazer. Então, vai ter uma visita ali, a visita fica, e o acompanhante pode sair, ele não precisa ficar falando que ele vai em tal lugar, fazer tal coisa, ele tem acesso liberado, tá? Mas, assim, o que é mais importante é durante o trabalho de parto.
Então, quando a gente entra no trabalho de parto, quando a gente entrou em trabalho de parto, iniciou o trabalho de parto e foi para maternidade, ali na entrada, né, que a gente sempre fala que é onde separa, porque a mulher vai para triagem, dependendo de como está evoluído, né, o trabalho de parto, e o acompanhante vai ficar fazendo a parte burocrática, que é assinando, dando os documentos, os exames, que a gente sempre pede para deixar separado já para facilitar por conta disso, para ser mais rápido. Mas ainda assim ele fica um pouco ali. Então, se essa mulher não tiver com o acompanhamento da doula, ela vai ficar esse período sozinha. Vai ser levada para a sala de triagem, vai ter ali, né, um médico que vai estar acompanhando. Mas às vezes o médico vem, avalia e já tem que sair ou para pedir a sala de parto, ou para pedir o centro cirúrgico, enfim, e a mulher acaba ficando sozinha. Então, ter a doula do lado, você não vai ficar em nenhum momento sozinha. Então, na hora em que entra, ela vai ficar com você, a gente brinca, tira colo mesmo, é o tempo inteiro. Né? Já perguntaram até pra gente se aconteceu de nenéns nascerem no corredor com a gente, alguma coisa assim. Não, não aconteceu. Mas já aconteceu da gente ter que chamar o médico para ele acelerar, porque o bebê ia nascer na sala de triagem, né? Então, o médico voltou. E se a mulher estivesse sozinha, como que ia ser? Como é que ela ia estar, né? Chamar o médico, o marido não estava do lado, como é que ia fazer? Então, é muito importante a gente também conhecer as leis. E a lei da doula, ela é a número 5.440, e ela só foi colocada como lei em 2019. Então, tem o quê? 5 anos, mais ou menos. Então, assim, é muito, muito, muito recente. 5 anos só. E ainda hoje a gente encontra alguns locais que não conhecem essa lei, que falam que não existe. Então, por isso que a gente até tem uma colinha, assim, né, no começo, quando a gente começou a trabalhar, eu no caso, né, comecei a trabalhar como doula, eu até tinha uma colinha para saber o número da lei, que eu podia falar lá na hora, se precisasse. Mas a maioria dos locais ainda não conhecem. E aí é uma falta de treinamento da equipe, porque a equipe sabe que tem doula, mas aí não avisa lá na portaria que tem doula. Aí chega o porteiro e fala que, não sei o que é, só entra um acompanhante. Então, tudo isso é uma organização do hospital, enfim. Mas, realmente, ela é muito recente, ela tem 5 anos, né? Então, graças a Deus, nós já temos essa lei aqui no estado, mas ela é muito recente. A gente ainda tem que brigar muito para que ela seja conhecida, que todo mundo que trabalha assim, na área da saúde conheça essa lei. E aí eu coloquei aqui também que a lei número 6.272 de 2024, que incluiu o Dia da Doula no calendário oficial do nosso estado. Então, só esse ano, né, a gente pode comemorar dia 18 de dezembro, inclusive vai ser o dia da nossa confraternização, é o Dia da Doula, tá? Mas isso só esse ano que foi colocado no calendário oficial do nosso estado. Então, assim, aos poucos a gente está mudando, está indo, tá? Mas é preciso conhecer as leis para a gente brigar por elas, para melhorar, né, os atendimentos, independente se você for SUS, se for convênio, se for particular. Porque quando a gente fala em violência obstétrica, ela não tem classe, ela não tem cor, ela não tem raça, tá? A violência obstétrica, infelizmente, quando ela acontece, ela não vai só no SUS ou só no plano, tá? Então, a gente tem que saber os nossos direitos para depois, se a gente poder correr atrás e evitar que outras pessoas passem por isso, que é muito importante até eu falar para vocês. Se acontecer algo, seja numa consulta, na clínica que você vai, ou no posto que você vai, e aconteceu algo, algum desrespeito daquele obstetra, daquela enfermeira obstetra, da equipe, enfim, que te desrespeitou, não fica guardando para você. Faça a ouvidoria, faça o saque, faça o que você tem que fazer, para que aquela pessoa, não no intuito de que, vai ser mandado embora se eu fizer, não é isso o intuito, mas é para que ele seja chamado, né, seja orientado pelos superiores, enfim, e que mude a estratégia de lidar com pessoas que estão gestando, porque nós sabemos que a gestante, ela não está doente, mas ela precisa de um atendimento especializado, um atendimento empático e humanizado. Então, se você passar por algo que não te deixou agradável, que não te deixou confortável, faça isso, não pensando só em você, mas que outras pessoas também não passem por isso, porque quando a gente fica quieto e calado, ele leva aquilo como é normal, o que eu faço, porque ninguém nunca reclamou. Então, né, faça valer o seu direito e reclame mesmo, tá? Não dizer, você é chato, vou reclamar. Não, é porque realmente é um direito, você precisa ser tratada de forma humanizada, de forma empática, então todo mundo merece esse mesmo tratamento, tá? E eu tô falando isso porque nós já tivemos casos aqui no Instituto de médicos particulares que, enfim, não seguiam uma certa linha de humanização, mas que tinham muito nome. Então, aí a pessoa fica com medo de falar, porque o fulano é conhecido, enfim. E aí a gente fica meio sem entender por que ele é tão conhecido, por que ele é tão famoso, se ele age assim, né? Não é uma pessoa só que falou, são várias, porque as pessoas, elas têm costume de reclamar pra gente, reclama pra amiga, reclama pra mãe, mas não faz nenhum tipo de ouvidoria, nenhum tipo de reclamação, não sei, no saque, talvez, para que essa pessoa, às vezes, ela tá faltando alguém falar, olha, você tem que melhorar o que você tá fazendo, né? Não é assim que faz. Para ele conseguir também se conscientizar. As pessoas estão muito no automático, então, às vezes, eu nem quis ser desse jeito, mas por conta de ir levando por muitos e muitos anos assim,
né? Que a gente já ouviu casos de pessoas que atendeu minha mãe já era assim, e minha atendeu continua assim. Então, alguma coisa está errada, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, nós temos as leis trabalhistas, né, de quem é CLT, então vá atrás dos seus direitos, pesquise, procure saber o que você pode fazer durante a gestação, se você precisa adaptar o seu local de trabalho, se você trabalha sentada, se tem como melhorar ali para você não ter nenhum tipo de problema durante a sua gestação, principalmente. A ingestão de água, né, a gente sabe que às vezes a copa é longe de onde você trabalha, aí você tem que levar uma garrafinha, e tem empresas que, não pode pôr a garrafinha aqui, por isso, por isso, por isso. Mas, então, assim, vá adaptando para que você tenha os seus direitos garantidos, tá? E também, quando você retorna ao trabalho, vê as mudanças também para esse seu retorno, assim como eu falei da amamentação, no que você vai fazer ali, porque dependendo, né, tem gente que trabalha com braçal mesmo, né, então precisa dar uma adaptação para que essa pessoa não seja mandada embora, mas que ela consiga voltar ao trabalho, ter ali seu sustento garantido e com a sua saúde em dia, né? Que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na sua segurança, na segurança do seu bebê, porque ele precisa de você bem e você precisa estar bem, né? E a lei que eu deixei por último aqui, que é a lei mais antiga, é a lei número 8.080, né? Nós da saúde, a área que está nos bastidores vai lembrar que a gente fala que é a lei 8080 da enfermagem, que é o que a gente mais bate em cima da lei, que é de 1990, pensando assim, é a mais antiga, mas não é tão antiga assim. Mas é a lei onde garante o atendimento universal e igualitário, né, nessa assistência à saúde da mulher e do bebê. Então, lá tem muita coisa. Depois vocês, todas essas leis que eu falei, tem disponíveis em PDF para você baixar, para você estudar, para você conseguir olhar e entender um pouco de como é que funciona. E essa lei, ela é do SUS, mas ela não é só para o SUS. Então, esse atendimento igualitário é para quem está no SUS, para quem está no convênio, né, quem vai no plantão do convênio, ou quem vai com médico particular. O atendimento, ele tem que ser o mesmo em qualquer esfera que você tiver. Tá? Então, por isso que quando a gente trabalha com as meninas do SUS aqui, a primeira coisa que chega falando pra gente é, eu vou pelo SUS, eu tenho medo de ir pelo SUS, será que eles vão olhar o meu plano de parto? Será que eles vão me tratar bem lá dentro? Eles precisam te tratar bem. Se não te tratar bem, você sabe que você tem direito a fazer uma reclamação, uma ouvidoria, e aqui, como a gente tem um plano de parto que já vai entrar, a gente consegue, tem um documento para ir atrás dos nossos direitos. Então, não deixa passar nada, tá? Porque só assim, só a gente sabendo do que a gente pode exigir, a gente vai conseguir um atendimento de verdade empático, tá? E aí, todas essas leis, tudo que eu falei até agora, ela acaba entrando no nosso plano de parto. Então, por isso que a doula fala tanto do plano de parto para vocês. O plano de parto já está pronto? Você está estudando seu plano de parto? O acompanhante, você já viu o plano de parto dela? Né? Você sabe, a gente até brinca que às vezes vai fazer uma provinha oral, assim, para ver se você está por dentro de todo o plano de parto. Porque quando a gente fala em plano de parto, tem algumas pessoas que levam como, é só um papel que eu vou fazer, vou entregar lá e eles vão seguir, beleza. Mas olha o tanto de coisa que envolve o plano de parto. Então, o plano de parto, ele tá ali para te assegurar e ele não é uma invenção, infelizmente, né, a gente até brinca que não é uma invenção da doula. Mas ele já está pela organização, sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde desde 1986. Então, o parto humanizado, ele não é novo. Né? A ideia de um parto onde a mulher seja protagonista, ele não é novo, não tem aí 30 anos, ele tem bastante tempo já. E a Organização Mundial da Saúde vem melhorando as recomendações, eles fazem atualizações. O problema é que nem todos os profissionais fazem as atualizações também. Então, nós aqui estamos sempre buscando cursos, workshops, a gente até viaja, se for preciso, para estar perto de pessoas, para trazer as novidades, as melhorias, mas nem todos os médicos fazem. Inclusive, no último evento que nós viajamos para fazer, de Campo Grande, tinha um médico, que era a nível nacional, só tinha um médico de Campo Grande. Então, aí a gente vai entendendo por que no nosso estado, por que na nossa cidade, ainda não tem uma equipe especializada em parto pélvico, por que ainda tem muita equipe que fala que quem tem diabetes ou quem tem pressão alta tem que ir para uma cesárea já de cara, porque eles não fazem atualização. Foi isso que foi ensinado lá atrás. E aí eles não buscaram se atualizar, e fica nisso. Então, eu aprendi desse jeito, vai ser assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E não é assim que funciona. Dentro de qualquer área, dentro de qualquer profissional, ele tem que se atualizar. Mas, infelizmente, dentro da saúde, a gente ainda tem esse que são alguns médicos que não querem se atualizar, não buscam se atualizar, e aí eles querem que você aceite tudo. Então, por isso que a gente acaba tendo ainda casos de violência obstétrica, né? Porque alguns movimentos para eles tá ok, tá tranquilo, foi assim que eu aprendi na faculdade, e eles ainda fazem como se isso fosse certo. Por isso que vocês precisam estar atentos ao plano de parto. Porque quando a gente brinca que, olha, fala para o acompanhante, você tem que saber, eles até ficam com medo, falam, nossa, é muita coisa para mim.
mas é porque se você não estudar, e se você não souber o que você pode falar para o médico, e que você pode falar para o médico que aquele procedimento não precisa, que aquele procedimento pode esperar, você acaba deixando, e aí você fica pela equipe, né? A gente até fala que quando você não tem um plano de parto, você entrega a chave, quem gosta de falar isso é a Lu, entrega a chave do seu carro para a equipe e fala, olha, me leva para onde você quiser, por onde você quiser, eu só quero chegar lá no final. E aí o parto vai acontecer conforme eles acharem melhor, e não você. Então a gente sempre lembra, o plano de parto, quando você monta, em nenhum momento ele vai colocar ou intervir nas técnicas. Então, o que tiver de ser técnico, eles vão fazer o toque, eles vão fazer o acompanhamento, né, do batimento do bebê, dos sinais vitais da mãe, eles vão fazer tudo isso. O que a gente coloca lá que a gente não quer são intervenções desnecessárias. Então, né, vamos lembrar de algumas. A placenta, para puxar a placenta. Já foi, caiu faz tempo que não pode puxar a placenta. Por que ainda tem profissional que quer puxar a placenta? Porque não se atualizou. E aí a gente vai vendo aos poucos, e isso é um trabalho de formiguinha, que a gente costuma falar aqui, aos poucos, orientando primeiro, né, era para ser o contrário, mas orientando primeiro os pais, e aí eles, de tanto falar, de tanto, acho que a equipe encontrar pessoas falando, olha, não é para puxar, não é para puxar, eles vão começar a ir procurar se realmente pode, se não pode, e vão se atualizando, né, a ideia é que daqui a um tempo a gente leve o plano de parto, mas que não precise a gente ficar olhando se eles estão fazendo ou não, porque vai ser algo, a gente espera que assim seja, que eles se atualizem e entendam que os nossos direitos têm que ser cumpridos, né? Têm que ser seguidos. Então a gente não está falando ali porque, ela quer um parto, assim, assim. Ela só quer parir de forma natural, sem intervenção desnecessária. É só isso, né? É simples. Mas a gente precisa de um plano de parto que a gente orienta sempre vocês, levem no cartório, deixa registrado, porque é um documento que vai validar e vai assegurar vocês de tudo que está acontecendo ali, tá? Bom, para hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Por isso que eu sempre prefiro quando a gente está ao presencial, porque a gente vai conversando, a gente vai, né, trazendo, vocês trazem as dúvidas, a gente vai discutindo. Mas podem ir mandando, né, no chat, a gente vai respondendo vocês. Se tiverem alguma dúvida, manda para a gente, vocês têm os nossos contatos, e procura. Mas eu vou deixar as leis para vocês, olhem de novo, orientar, olhem todas as leis, leiam, para vocês que estão começando, né, que tem tempo de estudar todas as leis, de montar um plano de parto do jeito que vocês querem. Então, a gente tem vários modelos de plano de parto, mas faça o seu do jeito que você quer para você, porque o plano de parto ele é único, ele é individual, assim como um trabalho de parto, que da mesma mãe, né, 2 partos são diferentes, o plano de parto tem que ser diferente, tem que ser de acordo com aquilo que você acha certo, independente se você quer uma cesárea ou se você quer um parto normal, ou se você quer esperar um parto normal começar para ir para cesárea, independente. Monta o seu plano de parto com os planos A e B, porque a gente planeja, mas quem decide é o bebê, no final das contas. Então, a gente tem que estar preparado para se acontecer, a gente ter que mudar o caminho, desviar um pouco a rota, não sair muito do que você já esperava, tá? Então, senta com calma, você já fez seu plano de parto, olha de novo, tem alguma coisa que você quer mudar, ainda dá tempo de mudar, sempre dá tempo de mudar. E outra coisa que eu preciso falar para vocês, Joyce, eu coloquei no plano de parto que, sei lá, eu quero ganhar o bebê na banqueta, mas lá na hora eu não vou querer ficar na banqueta, eu vou querer ir para outra, eu não posso porque tá no plano de parto. Não, você pode fazer o que você quiser lá dentro. O plano de parto ele tá ali para orientar, então a gente sempre coloca assim, eu quero ficar livre, escolher, né? Até porque dentro das salas de parto, todas têm posições de parto na parede. Então, assim, não faz nem muito sentido alguém chegar e falar para você que você não pode parir do jeito que você tá, porque tá bem ali na cara que é um direito seu escolher o jeito que você quer parir. Mas não fica com medo do que você vai pôr no plano de parto. A gente pode mudar de opinião, não tem problema, desde que a sua escolha seja atendida e que não coloque em risco você e o bebê, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem para a gente e assistam o podcast sobre as leis trabalhistas para quem é CLT, tá? Vai ajudar bastante nesse preparo para o parto e para quem vai retornar, tá? Então, é isso. Espero vocês na próxima quarta-feira.